Segredos e poder na Eclésia de Jerusalém. Que segredos são esses? De que poder nós estamos falando? E essa Eclésia de Jerusalém, por que ela está lá? Por que ela é um tema central gnóstico? Por que Filipe, Tomé, Tiago, João, Pedro, Maria Madalena, porque todos eles tinham seus textos apologéticos e arrogavam para si uma autoridade perante a comunidade, a Eclésia de Jerusalém. Bom, a questão do poder fica evidente. Quem é que vai ser o chefe da igreja? Isso daí não tem muito o que se discutir. O que é intrigante nessa história toda, de segredos e poder, é que os segredos foram contados pelo próprio Jesus a cada um dos seus discípulos em separado, e cada um recebeu um segredo diferente, um caminho para a salvação diferente, e etc, etc. Então, é isso que nós vamos dar uma olhada aqui. O centro dos segredos, em especial, quando você está falando de João, da carta de Pedro a Filipe e das autoridades, na questão de Tiago, a questão central é Sofia. É ela que permeia toda essa tradição sapiencial dos antigos gnósticos. E os textos que vamos estudar aqui envolvem essas pessoas-chave, na Eclésia de Jerusalém, que são os discípulos diretos de Jesus. Começando com Filipe, depois vamos abordar Tomé, nós vamos abordar 2 livros do Tomé, Nós vamos falar do Tomé da sabedoria e depois nós vamos falar do Tomé asceta, um Tomé que é adversário das tentações da carne. Esse Tomé é diferente do Tomé dos ditos do Evangelho de Tomé. Nós vamos também falar de João, o evangelista, o que supostamente escreveu o Apocalipse. Ele tem segredos entregados a ele diretamente pelo mestre Rabi Jesus, e estes segredos contam a história nada mais nada menos do que o Eian Sofia e o seu filho, sua cria, Yalda Bayot. E tem um twist interessantíssimo no livro secreto de João que nós vamos estudar aqui, mas esta revelação lhe confere autoridade. João poderia ter sido líder da igreja, por que não? Pedro, então, aparece na cena. Pedro, que é o líder da igreja até hoje. Então Pedro aparece e o Pedro, ele também recebe revelações secretas de Jesus diretamente, numa aparição pós-ressurreição, ele e Tiago juntos. Tiago sempre está lá aparecendo e sempre tem uma proeminência sobre todos os outros. Tiago aparece no livro de Tomé, onde Jesus diz que Tiago é o cara que tem que ser seguido depois que ele morrer. E depois da carta de Pedro a Filipe, nós temos a tradição de Tiago. São 3 textos. Esses 3 textos eles vão falar da sua autoridade e das suas revelações, das coisas que só ele sabe. Então, Tiago é, entre todos os recebedores de segredo, é o que tem mais conteúdo, digamos. Maria Madalena, então, aparece como mais uma jogadora nesse jogo de poder, uma player. E ela também tem segredos confiados a ela pelo próprio Jesus, o mestre, o Rabi, que era seu companheiro, ele a beijava na boca, como diz o próprio Evangelho de Filipe. Então ela não só tem sabedorias secretas, como também ela era a companheira, Ela estava do lado do Salvador, ela estava do lado do grande sábio Jesus, então ela sabe mais do que os outros discípulos. Só que ela é mulher. Então lá na patotinha, no Clube do Bolinha, mulher não entra, Então é mais ou menos isso. Mas antes da gente começar isso tudo, eu queria dar uma repassada na história de como esses textos chegaram à nossa mão. E aqui Bill vai explicar para os senhores e as senhoras. No outono de 1947, o Egito enfrentou um sério surto de cólera. As autoridades rapidamente implementaram um lockdown geral
e proibiram todas as viagens pelo país. Jean Dorés, um jovem egiptólogo francês especializado em cópita, teve suas atividades interrompidas e ficou preso no Cairo até que fosse seguro retomar seu trabalho. Dorés decidiu aproveitar suas férias forçadas para visitar o Museu Cópita, situado no lado sul da Cidade Velha, em Fustat, um antigo e decadente bairro construído pelos romanos como uma fortificação ao longo do Nilo. Naquele período, o Museu Cópita era dirigido por um estudioso e empreendedor egípcio chamado Togo Mina. Dorés e Mina se conheceram e rapidamente formaram uma conexão intelectual, uma vez que Dorés ficaria retido na capital por tempo indeterminado. Em uma de suas visitas ao museu, Mina apresentou a Dorés um grande volume de cadernos antigos e pediu que ele os analisasse e emitisse sua opinião. Essas foram as palavras do egiptólogo. Pelas primeiras palavras vi que se tratava de textos gnósticos, um dos quais tinha o título de Livro Sagrado do Grande Espírito Invisível, enquanto mais adiante era o título Livro Secreto de João. Felicitei calorosamente a Togo Mina por esta extraordinária descoberta e, com a sua ajuda, empreendi imediatamente a tarefa de pôr estas folhas em ordem, pois estavam consideravelmente bagunçadas. A descoberta foi anunciada em janeiro de 1948 e, desde então, esse material raro se tornou o centro de restaurações, traduções e debates, impactando significativamente o mundo acadêmico judaico-cristão. Entre os textos encontrados, destacam-se os evangelhos de Filipe e Tomé, que serão o objeto da parte 1 deste curso. Os gnostikoi, que a gente chama de gnósticos, os gnostikoi, eles eram os guardiões da visão sofiânica que predominava nos tempos pré-cristãos. O culto à mãe, esse culto ao mito de Sofia, surgiu por volta do ano 600 a.C., nas terras da Pérsia. Eles chegaram com uma narrativa que era diferente da narrativa bíblica. Ser um gnostikoi significava mais ou menos assim: saber como os deuses sabem. Era isso que significava o adjetivo gnostikoi. Essa pessoa tem um conhecimento igual ao dos deuses. Por que isso? Porque os gnósticos, os gnostikoi, né, eles acreditavam no potencial humano. E o ser humano, no seu potencial máximo, segundo os gnostikoi, ele tem o conhecimento assim como os deuses têm. O ser humano ele pode atingir certos conhecimentos que um monte de religião diz que não pode. Os gnostikoi eram polímatas, sábios e prolíficos escritores, e eles estavam na frente dos mais avançados ensinos de técnica, por exemplo, de picar pedra. Foram os alunos dos gnostikoi que construíram a Roma Antiga e antes a Grécia Antiga. Eles eram avançadíssimos no campo das humanidades e eles tinham como representação dessas humanidades as 9 musas, filhas de Mnemosine, a deusa da memória. Então, eles eram esses caras que ensinavam a humanidade. A maioria deles eram anônimos. São esses caras que as autoridades da igreja condenaram e executaram como hereges, né? Mas eles ainda existiam lá para o ano 415, no tempo de Hipácia. Há quem diga que Hipácia foi a última dos telestes, a última dos gnósticos a existir na face da Terra. A partir dela, tudo foi por água abaixo, o movimento acabou, o conhecimento desapareceu, então a humanidade helênica foi para o beleléu, com todos aqueles desdobramentos históricos que todos nós conhecemos. Durante a vida de Hipátia, sua cidade natal ainda era o maior centro cosmopolita da antiguidade, a capital indiscutível do mundo ocidental, comercial, espiritual e intelectualmente falando, mas pertencia a um império à beira do colapso. Hipatia nasceu 10 anos depois da onda inicial de invasões da Europa pelos hunos, e 6 anos depois da divisão geográfica do Império Romano entre o leste e o oeste. Em 410 d.C., quando Hipatia tinha por volta de 40 anos, Alarico, chefe dos visigodos, capturou e saqueou Roma
e deu um golpe mortal no império. Agostinho de Hipona escrevia A Cidade de Deus, uma pedra angular da doutrina católica. Por toda a região sul do império, incluindo a Palestina, prosperavam escolas dos mistérios. A Biblioteca Real de Alexandria foi fundada por Ptolomeu I, general de Alexandre. Alexandria, galera, a maior escola da história registrada, ela foi concebida com o objetivo, com o telos, de instruir todos os povos de língua grega, esse mundo helenizado que foi construído pelas conquistas de Alexandre o Grande. Quem fundou, né, a Alexandria foi um general, Ptolomeu, foi o general de Alexandre, e o objetivo desse cara foi nada menos do que desenvolver um projeto educacional mundial, porque as proporções de Alexandria são mundiais, né? Sabemos. E foi um projeto concebido por um indivíduo que reconheceu essa necessidade. Olha só que diferença um general de Alexandre com um general nos, né, tempos modernos. E era nesse lugar, e era lá, nessa maior escola da humanidade, que Hipácia ensinava. E ela dominava matemática, astronomia, geometria, as várias ciências, ou seja, ela era uma polímata. Hipátia não era uma pessoa normal, ela era uma gnósticos. Gnósticos é um adjetivo que qualifica alguém que é relacionado com o conhecimento ou que leva ao conhecimento. Hipácia era uma pessoa que fazia os dois. Ela tanto se relacionava com o conhecimento quanto levava os seus alunos até lá. E os mais capazes chegavam. Platão utiliza o termo gnósticos para descrever a dimensão cognitiva e intelectual da aprendizagem, diferenciando da dimensão prática. Ou seja, gnósticos é um cara que pensa, é um teórico. No final do século II, o termo gnósticos, gnostikoi, plural, passou a ser usado para ridicularizar esses gnósticos, essas pessoas que tinham um conhecimento muito superior do que o conhecimento dos bispos da igreja, e eram as autoridades da minoria espiritual cristã daquele tempo. Então, gnósticos, chamar alguém de gnósticos, era a mesma coisa que chamar a pessoa de smart ass, de sabichão, de nerd pentelho bagarai. E por volta de 450 depois de Cristo, os últimos gnósticos, a última dúzia de gnósticos, ou talvez uma meia dúzia deles, estavam escondidos no templo de Dendera, no Egito, e eles esconderam os cadernos que não tinham sido queimados, né, por Ciro, por mando de Ciro, o bispo de Alexandria, esse mesmo Ciro que foi provavelmente o mandante do assassinato de Hipácia. E esse material, escrito entre o século II e IV, ou seja, pelo menos uns 200, 300 anos antes, né, deles terem sido escondidos, esse material foi encontrado, então, aí em meados do século XX, 1945, para ser mais exato, e estes são os cadernos de Nag Hammadi. Esse é o material que nós vamos estudar aqui. Essa versão do pensamento gnóstico que chega até nós, ela já está bastante corrompida, porque o sincretismo com o cristianismo acabou infiltrando vários conceitos alienígenas ao pensamento gnóstico. Então esse pensamento pré-cristão já está totalmente manchado ou subsumido pelo cristianismo. O sincretismo, né, então, com o cristianismo já vem acontecendo há pelo menos 300 anos, em média, né? Então cada texto vai ter algumas características a mais ou a menos de cristianismo. O estado precário do material traz mais dúvidas do que clareza em relação a essas mensagens dos textos de Nag Hammadi. Mas é isso que nós estamos aqui para fazer, dar uma lida e tentar entender, né? Analisando os textos, a gente tem uma ideia de que naquele tempo, essas pessoas que esconderam os cadernos, eles estavam lendo e estudando textos tanto cristãos como anticristãos. Isso é uma coisa interessante de observar. O Trimorphic Protenoi é um texto importante lá dentro. Ele é bastante anticristão e antibíblico. A nossa tese é a seguinte: o Evangelho de Filipe ele é tão fragmentado que ele parece ser uma coleção de post-it, igual eu tenho aqui na parede. É um monte de post-it, tem coisa escrita na vertical, tem coisa escrita na horizontal.
Então dá a impressão que esse indivíduo que fez essas anotações estava ou assistindo alguma aula, como nós estamos fazendo aqui, e ele fez algumas anotações correndo, né, no papiro, e acabou encadernando e deixando tudo bonitinho lá. Alguns especialistas vão por esse caminho dessa tese, que não é minha, é deles. A impressão que eu tenho, pessoalmente, é que o cara que pegou esses cadernos para enterrar, ele foi pegando o que ele viu na frente, e o que ele conseguiu carregar, e o que ele conseguiu levar lá do templo de Dendera até o lugar onde ele escondeu os cadernos. Igual Sean Connery em O Nome da Rosa. Vocês lembram desse filme? É isso aí que eu acho que aconteceu. O exército de Jesus entrando no templo para queimar tudo, e esse cara pegou o que ele conseguiu pegar e saiu correndo. É essa a minha ideia. E esse texto do Evangelho de Filipe, que não é um evangelho, ele está lá, mas foi porque estava lá, era um monte de caderno, ele pegou e saiu correndo. Então esse negócio chamado Biblioteca de Nag Hammadi pode muito bem ter sido uma catação às pressas de algum aluno, de algum mistes que estava sendo ameaçado lá, estava chegando o pessoal para tacar fogo em tudo, o cara pegou o que ele conseguiu e ele acabou enterrando esses livros aleatoriamente, mas ele não viu necessariamente o que ele pegou. Eu tenho essa impressão às vezes, por causa dessa discrepância de material, né? Mas jamais saberemos. Por que textos como o Evangelho de Filipe não são aceitos pela ortodoxia cristã? Por que que as palavras do Evangelho de Tomé não fazem parte do pensamento cristão de hoje? Como é que a visão sofiânica pode contribuir para a elucidação desses mistérios de Filipe e Tomé, por exemplo? Mas afinal, o que é essa visão sofiânica? O ser humano é guiado por narrativas. Nós somos homo narratio. Sem uma história guia, nós não funcionamos muito bem. Isso é uma coisa sabida. O animista sofiânico toma como narrativa, então, o mito de Sofia, a deusa da sabedoria, que aqui entre nós é conhecido como a história da deusa caída. O animista sofiânico, então, ele observa e ele interpreta os acontecimentos no drama mundial sob a ótica do mito de Sofia. Basicamente é isso. A narrativa sagrada da deusa funciona igualzinho funciona, por exemplo, a narrativa do Novo Testamento para o cristão. Todas as escolhas, todas as decisões do cristão são baseadas nessa ideia de que ele vai te salvar e que você é um pecador e tudo mais. Aquilo que você acredita ser o caminho, então é o caminho. Da mesma forma, o animismo sofiânico, ele entrega e ele propõe a análise e as decisões e as formas de interpretar o mundo baseados na ótica sofiânica, que é os elementos e os personagens que compõem a história da deusa caída, que nada mais é do que a biografia deste planeta, meus queridos. É interessantíssimo. Vocês precisam ler o mito de Sofia nas escrituras de Nag Hammadi, é bem legal. Mas esses sabichões, obviamente, tiveram que ser eliminados, né? É significativo e não pode ser ignorado a quantidade de sangue que tem na história bíblica, tanto na história do Antigo Testamento quanto na história do Novo Testamento. É uma narrativa que teve que ser imposta aos povos. E essa imposição veio com bastante violência. A gente conhece a história das Américas, né? O que aconteceu quando Jesus pisou aqui. Esta é a única verdade. Eu sou o único Deus. E aí vai. E aí ou dá ou desce, né? E os caras desceram. É claro que a empatia com a história do bom Jesus tocou o coração de incontáveis indivíduos. Isso daí não tem dúvida. Mas quando a história não era aceita, o pau comia. E aí é o paradoxo da coisa, né? É esse amor que vem na porrada. Mas a questão é a seguinte: a mera aceitação de qualquer ideia ou crença é prova da sua veracidade? Como eu disse, o mitos de Sofia é a biografia planetária, e essa biografia ela envolve a criação da raça humana. Essa narrativa da mãe que
preponderava no mundo pré-cristão, ela não precisava ser imposta. As pessoas intuíam que a abundância da natureza era uma coisa materna, era uma coisa de amor de mãe. E eles também intuíam a brutalidade da natureza, e algumas culturas até davam um nome para essas manifestações da mãe. A Kali, por exemplo, a Kali negra, ela representa tudo que é mortal na natureza e neste planeta. E o planeta é bastante letal, a gente sabe, né? Mas a mãe natureza é a fonte natural da vida de tudo que vive neste planeta. Não tem uma fonte externa sustentando toda essa vida. A fonte, segundo a história da deusa caída, ela vem do próprio planeta. A fonte é a luz de Sofaia metamorfizada no corpo planetário. O fio condutor da narrativa da deusa, ele é encontrado em todas as culturas pré-cristãs, em qualquer lugar na Polinésia. Você vai ver aqui nos Andes, Pachamama, você vai encontrar a mãe provedora e também severa em todas as culturas. Não é uma coisa que eles simplesmente inventaram, é mais uma coisa que eles intuíram com sua relação direta com a natureza. E então interpretaram como sendo a mãe natureza, Magna Mater, a mãe, a grande deusa, etc. Os traços da adoração da mãe, eles estão em todas as culturas. A cultura sapiencial, inclusive, ela surgiu na Suméria, no Egito Antigo, e tomou também a cultura persa. A cultura judaica produziu uma tradição sapiencial, e a cultura gnóstica está aqui na nossa tela. Nós estamos discutindo ela agora, né, com a questão do Evangelho de Filipe e Evangelho de Tomé, e também, né, o envolvimento disso tudo na tradição cristã. Você vê que o pensamento que abrange aqui todo esse material é enorme, e ele vai até lá embaixo e vem e volta. Não importa onde você esteja no planeta, Sofaia é sabedoria. E a sabedoria está em todos os lugares, né? Basta você olhar, você vai entender sabedoria. A sabedoria de como funciona um organismo animal, a sabedoria de como que pode uma planta sair de uma semente, crescer, ter um ciclo e decair, as manifestações atmosféricas. Tudo isso tem uma sabedoria, uma sapiência. Então a tradição sapiencial leva o nome da deusa da sabedoria, Sofia, ou Sofaia para nós. Em suma, a adoração da mãe, a Magna Mater e a deusa dos mil nomes, ela teve que ser extirpada do pensamento humano, e esse negócio foi feito com bastante violência e brutalidade, em nome de Jesus. O mito de Sofaia, então, ele se revela às vezes escancaradamente no texto, às vezes de forma velada. Para entender a forma velada como esse mito vai estar lá incrustado no material gnóstico, isso aí você precisa ter um pouco de noção do mito de Sofaia. Você precisa conhecer mais ou menos a história. E essa história toda foi contada aqui no canal. Vocês podem ir lá ao playlist, o que é animismo sofiânico, e vocês vão entender lá a história da deusa caída. Eu vou parar por aqui, e na aula 2 nós vamos de fato entrar no Evangelho de Filipe. Então vejo vocês na próxima aula. Um abraço.